Olá, ouvintes internautas, bom dia, seja bem-vindo ao Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Hoje comigo, Beto Almeida, e para tirar suas dúvidas, o professor especialista em Direito Previdenciário, Rafael Castelo Branco. Rafael, bom dia para você. E eu quero conversar sem perda de tempo aqui, antes de você dar um bom dia logo, já com uma pergunta aqui da região metropolitana, mas eu lhe falo já. Bom dia, Rafael. Bom dia, Beto, bom dia, Camila, Matheus, e já um bom dia a você, ouvinte, desejando aí um excelente 2020, né? Você que teve um bom Natal, e desejar um grande abraço ao nosso amigo Luzenor, que hoje não está conosco, que está viajando. Tá tirando uns diazinhos de folga, né? Legítimo até. Mas, Rafael, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Ela vem da região metropolitana de aqui, de Fortaleza, é a dona Maria. E a pergunta dela é a seguinte: meu filho foi morto do presídio e deixou um filho de 3 meses de idade. Meu neto tem direito de receber algum benefício? Bom, Maria, na realidade, para que ele possa ter direito a ter o reconhecimento enquanto dependente, é necessário, no caso, que o falecido, no caso, o seu filho, que ele estivesse na qualidade de segurado, ou seja, ele tenha contribuído para a Previdência, ele tivesse, por exemplo, na condição de segurado do INSS para que possa gerar realmente o direito de pensão por morte do seu filho, seu neto. Na realidade, a sugestão que a gente faz é que você possa entrar em contato com o INSS, você ou outro responsável pelo seu neto, para que possa ter essa confirmação se de fato ele era ou não, se ele estava ou não na qualidade de segurado. Ok, agora vem de Tianguá. Outra pergunta aqui do Isaías Cavalcante. Ele tem 53 anos de idade, 35 anos de carteira assinada. Desses 35 anos, 25 são como vigilante. O restante ele diz que paga pela empresa que ele trabalha, mas é em outra função. A pergunta dele é: ele já pode se aposentar? Muito boa pergunta, Isaías. Na realidade é o seguinte, um ponto interessante aqui, Beto, que a gente sempre tem batido, é que é necessário saber se esses 35 anos de carteira assinada foram implementados antes ou depois do dia 13 de novembro de 2019. Né? Por quê? Caso tenha sido antes, você tem direito sim à aposentadoria, inclusive na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Caso você só tenha implementado esses 35 anos posterior à reforma da Previdência, aí realmente você vai entrar no que a gente chama nas regras de transição. E aí teria que pagar um pouco mais para que pudesse realmente ter acesso a uma aposentadoria. A gente sempre tem frisado que o fato de você ter sido vigilante, de preferência o vigilante que trabalhou armado, pode lhe gerar o reconhecimento do direito a reconhecimento do tempo especial, como tempo especial. Entretanto, né, para que você tenha esse período reconhecido, é necessário que você tenha os documentos chamados PPPs. Então, em resumo, você tendo 35 anos de contribuição anteriores a essa data que eu mencionei, a novembro, você já pode realmente aposentar-se. Caso não, você está próximo realmente à aposentadoria, mas ainda não implementa as condições. Quer dizer, é a data que passou a valer a nova Previdência, essas reformas, a parte. Exatamente, a data da promulgação da reforma da Previdência, sem dúvida. Ok, professor Rafael. Então vamos aqui para Maria de Itapajé. Ela disse que está completando 60 anos, Rafael, em março. E já tem, março do próximo ano, né? E já tem 15 anos de contribuição. A pergunta e a dúvida dela é: ela pode se aposentar? Essa dúvida, na verdade, Maria e Beto, é uma dúvida de muitos que acompanham aqui o Alerta Geral. No caso, a mulher, ela que já contribui à Previdência, ela tem entrado no que a gente chama nas regras de transição. E a partir do ano de 2020, a idade mínima para aposentar-se por idade nessa modalidade será de 60 anos e 6 meses, já porque entra na chamada regra de transição. Né? Então, a partir do momento que você completar 60 em março, você ainda não se aposenta, mas quando completar 60 anos e 6 meses, como você já tem 15 anos, né, os 180 meses de contribuição, você já vai ter sim condição de aposentar-se. Olha só, e essa aqui, Rafael, é uma pergunta do Elias. Ele não se identifica, não diz qual é o município, mas 85 é aqui pelo menos Fortaleza, região metropolitana. E ele fez uma pergunta que eu confesso que não entendi direito, mas vamos lá. Com as novas regras, houve mudança na renda per capita? Eu acredito, Elias, que você esteja perguntando na questão da renda per capita do BPC, né, do benefício de prestação continuada. Caso seja essa sua dúvida do LOAS, do BPC, na verdade não houve. Né? O BPC, o LOAS, ele era proposto, né, havia uma proposta realmente de mudança das regras, inclusive dos critérios para acesso desse benefício, mas essas regras elas acabaram não passando. Né? Então, o BPC
benefício de prestação continuada continua com a mesma renda per capita e os mesmos critérios, ou pela idade, ou preenchendo os requisitos de deficiência. Ok, então vamos para Russas aqui, porque a dona Socorro de Russas, ela tem a seguinte pergunta. Minha filha recebe o BPC. Eu gostaria de saber se, com as novas regras, ela corre o risco de perder o benefício. Na realidade, Socorro, o que acontece? Todos aqueles que são beneficiários do BPC, ele é conhecido como um benefício de caráter precário. Ou seja, a qualquer momento, se o governo chegar à conclusão de que, de fato, não preenche mais os requisitos, o governo ele pode, sim, vir acessar o benefício. Mas isso não se deve à reforma da Previdência. Já é uma característica do BPC. Então, daí a importância, caso a sua filha receba por conta realmente do critério de deficiência, que você tenha sempre comprovações médicas, né, dos atestados, os laudos, que caso seja chamado para uma nova perícia, você consegue comprovar de que o impedimento de longo prazo, ou seja, o requisito da deficiência, ele permanece ativo. Ok, agora o Geraldo Ribeiro de Milagres, ele tem aqui o seguinte questionamento. Ele diz que vai fazer 65 anos de idade agora no próximo dia 10 de janeiro e tem 34 anos de contribuição, Rafael, como operador de motoniveladora. A pergunta dele é, em janeiro ele pode se aposentar e ele vai precisar pagar algum pedágio? Muito boa pergunta, Geraldo, e a gente aproveita para saudar todos os colegas advogados aí da região de Milagres. Na realidade, o que ocorre? Como você atinge a idade mínima para aposentar-se, independente da reforma ou não, né, você vai preencher sim as condições de aposentadoria, certo? Então você já tem tanto uma idade elevada como também já tem um bom tempo de contribuição. Então, respondendo a sua pergunta, você já vai ter realmente condição, não vai ser necessário pagar o pagamento de qualquer tipo de pedágio. Notícia boa para ele. E agora o seguinte, o Josimar do Crato tem a seguinte pergunta. Faltam 2 meses para ele completar 25 anos de trabalho de insalubridade. Ele diz que tem mais 7 anos de trabalho sem insalubridade e gostaria de saber se a reforma modificou essa questão do tempo da insalubridade para aposentadoria. Modificou bastante, Josimar. Primeiro ponto sobre essa questão dos seus 25 anos, é importantíssimo que você tenha laudos técnicos que possam comprovar a sua exposição a esse agente nocivo, né? Então, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou LTCAT, são documentos. LTCAT é o laudo técnico de condições de trabalho, condições ambientais de trabalho. Então, esses documentos eles podem comprovar que realmente você trabalha num ambiente de exposição a agentes nocivos. Quanto à questão da reforma, ela modificou bastante, tendo em vista que hoje é necessário não só comprovação do tempo de exposição ao agente nocivo, mas também o preenchimento do requisito da idade, né? Por quê? Porque, na realidade, você vai somar esse tempo de exposição, Beto, com a idade que você tem que atingir uma determinada pontuação, que aí varia de acordo com o grau de exposição a esse agente. Então, respondendo à sua pergunta, é interessante primeiro que você guarde, você possa buscar junto ao RH da sua empresa essas comprovações técnicas, para que você possa, logo que completar essa pontuação, que aí varia do grau de exposição desse agente, que aí isso só é aferido com os documentos, você possa ter acesso a uma aposentadoria especial. Muito bem, então, Rafael, vamos aqui a Núbia, que é agricultora. Ela tem 55 anos de idade, mas nunca contribuiu para o INSS e nem para o Sindicato Rural. Também nunca trabalhou de carteira assinada. Ela já deu entrada no pedido de aposentadoria dela há 90 dias, mas ainda não obteve nenhuma resposta. A dúvida dela é saber se ela vai se aposentar. Vai se aposentar, sem dúvida. Núbia, quanto à questão da demora, realmente o INSS, conforme o entendimento administrativo do próprio órgão, ele tem um prazo de 45 dias para lhe oferecer resposta a qualquer requerimento administrativo, né? Então, esse prazo de 90 dias é um prazo que passa do tempo que o INSS se compromete. Entretanto, a gente tem acompanhado, e o Alerta Geral tem acompanhado passo a passo as últimas questões relacionadas à aposentadoria, e essa demora administrativa ela tem ocorrido em todo o país. Então, você tem a possibilidade ou de aguardar mais um pouco, que provavelmente você vai ter essa resposta administrativa, ou a outra possibilidade é por meio de um advogado ou um defensor público acionar o judiciário para ter essa resposta administrativa da sua pergunta. Agora, um ponto interessante é que o seguinte, para que você tenha a sua
aposentadoria reconhecida, você tem que ter comprovações, né, documentais de que, de fato, trabalhou no campo por pelo menos 180 meses. Né? O que me preocupa, nesse caso, é se você teve realmente essa apresentação de documentos, e é fundamental para que você tenha o seu requerimento deferido. Aí, no caso, não vale mais declaração do sindicato rural? Até vale, né? É uma das provas importantes. Né? A gente sempre tem incentivado, nós somos entusiastas do trabalho do sindicato, inclusive a gente saúda a todos sindicalistas, né, de trabalhadores rurais que acompanham o nosso programa. Agora, a prova, a declaração sindical é apenas uma das provas. Né? Então, mesmo que, se o agricultor ele não tiver essa declaração sindical, como ela mencionou na pergunta, mas tiver outros elementos de prova, essa aposentadoria ela pode sim também ser reconhecida. Ok, vamos aqui para a pergunta do Tasso, que é do município de Graça, tá? Ele tem 32 anos de idade, então novo, e gostaria de saber sobre como é que eu devo contribuir para me aposentar. Ele vive na zona rural e durante todo esse período da vida ele trabalhou registrado por apenas 6 meses em 2011 e somente em 2015 assinou um contrato na prefeitura onde ficou por 1 ano e 2 meses. Agora ele quer abrir uma microempresa. Aí ele pergunta, para mim é melhor contribuir como agricultor, já que minha esposa é sindicalizada há 10 anos, ou abrir uma MEI, uma microempresa individual? Tudo depende, Tasso, das suas atividades cotidianas. Se você eventualmente realmente trabalha no campo, tem comprovações, documentagem que é agricultor, o fato de você ter tido vínculo, né, esporádico de 6 meses com a prefeitura não vai fazer deixar de reconhecer a sua condição de agricultor, certo? Agora, se eventualmente você não trabalha no campo, se você acredita que no futuro, daqui a alguns anos, você tenha a dificuldade de comprovar esse trabalho no campo, talvez abrir um MEI seja a melhor iniciativa, tendo em vista que você, com apenas 5%, né, do seu faturamento, que é a partir de um salário mínimo, você vai estar coberto de todos os riscos sociais, aquelas contribuições elas vão valer sim, e você vai ter acesso futuramente, não só a uma aposentadoria, mas a outros benefícios, caso necessite, como auxílio-doença e outros mais. Beleza, então vamos para Boa Viagem, porque lá a Cláudia é quem faz a pergunta. Ela diz o seguinte: o meu primo é aposentado por invalidez e fez uma perícia no ano passado. Gostaria de saber se ele pode ser chamado novamente para realizar a revisão em 2020. Sem dúvida, Cláudia, pode sim. Todos esses benefícios são benefícios precários, como a gente tem falado. Inclusive, a Operação Pente Fino, ela tem convidado todos aqueles aposentados por invalidez ou que percebem, por exemplo, o benefício do auxílio-doença para a realização de novas perícias. Né? Então, ele pode, sim, vir a ser chamado, e daí a importância realmente dele ter laudos médicos que possam comprovar essa condição. Eu vou aproveitar aqui, Beto, pedir a sua licença para saudar o meu tio, Beto, né? Também Beto, seu xará, Meu xará. Beto Franco, né? Que mora também lá no município de Boa Viagem e que acompanha cotidianamente o nosso alerta geral. Então, bom dia aí pro Beto, meu xará. Olha só, a Carla, ela não diz já o município dela, mas ela diz o seguinte: ela tem um sobrinho que recebe um benefício. E a pergunta dela é: caso eu passe em um concurso público, o benefício dele pode ser afetado? Caso esse benefício, Carla, ele seja um benefício por o chamado BPC, o benefício de prestação continuada, ele leva em consideração todas aquelas pessoas que fazem parte do grupo familiar. Né? Você, como tia, em tese, numa perspectiva legal, né, na perspectiva do que a lei traz, você não entra realmente no que a gente chama do grupo familiar. Então, independente de você passar ou não no concurso por ser tia, né, você não vai realmente fazer afetar o benefício dele, porque o tio e o sobrinho, eles não estão no grupo familiar considerado para fins de cálculos. Ok, vamos aqui à nossa última pergunta antes do nosso intervalo aí pro nosso primeiro bloco aí. Aí é o seguinte, é da Sandra de Icó. Ela diz o seguinte: fizemos vários empréstimos no nome da minha mãe. Não fizeram, na realidade, foram terceiros que fizeram empréstimos no nome da mãe, tá? Ela disse que a mãe colocou na justiça e ganhou. Porém, o banco entrou com recurso. O que isso significa? Como é que isso afeta a vida da mãe dela? Isso na realidade, Sandra, muito boa a sua pergunta. Todo o processo judicial, ele abre a possibilidade de que as decisões elas possam ser recorridas. Então, eventualmente, o banco entrou com recurso porque ele não concordou
com alguma das decisões ou algumas das decisões que foram dadas no processo. Isso não quer dizer que você vai perder o processo ou que, eventualmente, a decisão foi anulada. Não, na verdade, vai abrir para uma nova decisão. Provavelmente, nos próximos meses, você vai ter novidade no processo e daí a importância de você estar sempre em contato com o seu advogado, o advogado da demanda. Então vamos aqui, Rafael, retomar aqui o seguinte. O Pedro do Piauí, estado do Piauí. Ele disse que foi trabalhador rural desde criança e trabalhou como motorista de carteira assinada por 11 anos. Mas foi demitido e voltou para trabalhar na área rural, como agricultor. Como ele não pôde pagar o INSS particular, estão aconselhando a ele para que ele seja, então, um microempreendedor individual e pagar o MEI para finalmente se aposentar. Ele pergunta aqui qual é a melhor escolha. Até você já fez essa... Muito parecido. Né? Muito parecido, né? O que é que ele deve fazer aí? Nesse caso, Pedro, é muito parecida a pergunta do nosso ouvinte, né? O internauta que nos fez no último bloco. Na realidade, tudo depende do tipo de atividade que você desempenha. Se hoje você desempenha mais atividades no campo, talvez fosse interessante você mais à frente... assim, você ir guardando as comprovações de que de fato é agricultor, para que mais à frente você possa talvez pleitear o que a gente chama da aposentadoria híbrida, Beto, que é a possibilidade de você somar o tempo de urbano e rural e ter acesso realmente ao momento da aposentadoria. Caso você realmente concentre as suas atividades mais na área urbana, o ideal é realmente você pagar o MEI. Né? Você pode abrir esse MEI, né? Que o MEI, na realidade, é como se você abrir realmente uma firma, né? Como geralmente é falado, e aí você vai contribuir com 5% do seu faturamento, a contar de um salário mínimo, para que você possa realmente ter direito não só a uma aposentadoria, mas também a outros benefícios. Eu sempre digo que quando, nesse tipo de pergunta, Pedro, que você possa avaliar as condições futuras de comprovação, por exemplo, de trabalho no campo. Se você tem muita comprovação de que trabalhou no campo, talvez seja o melhor rural. Se nem tanto, né, se você concentra mais suas atividades de fato na cidade, é melhor realmente abrir o MEI. Muito bem. Rafael, tem aqui o Julião do Icó. Ele diz o seguinte, que ele perdeu a visão há 6 anos e por isso deixou de trabalhar e conseguiu um auxílio-doença. A mulher dele também não está trabalhando, porque logicamente está aí cuidando do marido. O que ele queria saber é se ela, por cuidar dele, por ser cuidadora dele, tem direito a receber algum benefício. E se tiver, o que ele deveria fazer? Muito, muito bom. Julião, na realidade, para quem é beneficiário de auxílio-doença, a lei ela não estabelece realmente nenhum benefício ao cuidador. Na realidade, caso você venha a converter o seu auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, aí sim, o cuidador ele tem direito, no caso, esse beneficiário, a uma extensão que a gente costuma chamar de grande validez, de 25% sobre o valor daquele benefício de aposentadoria, né? E aí, isso por conta realmente, justamente dessa questão do cuidador, independente de ser um cuidador pago ou de ser um cuidador familiar. No caso do auxílio-doença, não há esse direito. Entretanto, se mais à frente for convertido para uma aposentadoria por invalidez, você pode sim vir a conseguir esse benefício. Naturalmente, isso tem que ser feito não só por via administrativa, mas pegando um advogado, né? Provavelmente, principalmente tendo a dificuldade, né, na via administrativa, o advogado, né, o defensor público é sempre uma boa saída. Ok, vamos aqui também a Lourdes de Icó, tá? Muitas perguntas de Icó, graças a Deus aqui, olha só. Meu marido foi agricultor e se aposentou em maio, mas em setembro o benefício foi suspenso. Acreditamos que seja porque eu comecei a trabalhar na prefeitura. Agora, eu já dei baixa na prefeitura e encaminhei novamente o pedido de aposentadoria dele, isso já faz 50 dias. Será que ainda teremos algum problema? O fato realmente da demora é natural, vamos dizer assim, Lúcio. Conforme a gente tem batido, né, eu acredito que você tem acompanhado os nossos programas do Alerta Geral, tem sido um problema nacional, mas que provavelmente nos próximos dias você vai ter uma resposta. Quanto à questão do benefício ser suspenso, é bom verificar o motivo realmente dessa suspensão. O INSS ele tem realmente feito, vamos dizer assim, um pente fino, né, sobre todos os benefícios que ele realmente gere na Previdência, e tem sido comum, né, que alguns benefícios de aposentadoria tenham passado por suspensões ou até mesmo cancelamentos. Então, a orientação que eu dou é que realmente você aguarde o desfecho desse processo administrativo e caso tenha sido dado uma
um desfecho que você não concorde, né, você tem a possibilidade de recorrer ou na esfera administrativa ou até mesmo de recorrer à justiça. Professor Rafael, aqui eu estou com uma pergunta da Irani. Olha, a Irani disse que não perde um programa da Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ela disse que todo sábado, enquanto está lá lavando a roupa, ali na pia, o radinho fica ligado nos caminhos da aposentadoria. Obrigado aí pela audiência, dona Irani, mas vamos à sua pergunta. Ela disse o seguinte, ela disse que o companheiro dela é viúvo e ele recebe uma pensão por morte. Ela pergunta, se nós casarmos no civil, ele perde a pensão? Não, na realidade, a pensão por morte ela já é um benefício chamado um direito adquirido. Né? Então, ele não há nenhum problema, vocês podem casar, não há qualquer tipo de dificuldade para que ele possa manter esse benefício. Agora, eventualmente, né, aquele que é beneficiário de uma pensão por morte contrai uma nova relação e caso, que é o que a gente não torce, aconteça dele novamente ficar viúvo, ele não teria condição de compatibilizar, né? Ele ficar com os dois benefícios de pensão por morte, ele teria que optar por um benefício mais vantajoso. Então, respondendo sua pergunta, pode casar, pode agendar a data do casamento, que não há nenhum problema. Pronto, e convide a gente aqui, viu? Olha só, e o Luciano da Pacatuba, ele diz que tem 61 anos de idade, recebe o BPC desde 2012. Trabalhou como vigilante e tem mais de 15 anos de contribuição. Pergunta dele é, ele pode transformar o BPC dele em uma aposentadoria por invalidez? Para que você possa ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, Luciano, você tem que estar na qualidade de segurado a partir do momento em que você foi considerado, ou seja considerado de fato inválido. Né? Então, é muito comum pessoas que até contribuíram para a Previdência, mas ficaram um tempo, né, sem contribuir, perder a qualidade de segurado, ou seja, porque não estão contribuindo, deixa de estar assegurados pelo INSS. Caso você esteja segurado pelo INSS, você pode sim conseguir uma aposentadoria por invalidez. Caso não esteja, talvez a forma mais próxima de você aposentar-se será quando completar 65 anos, tendo visto que você já tem mais de 15 de contribuição. Olha só, agora é a Fátima aqui de Fortaleza. Ela diz que tem 18 anos de contribuição e faz 60 anos de idade, professor Rafael, em dezembro do ano que vem, de 2020. Só posso dar entrada na minha aposentadoria em 2021? Exatamente, Fátima, porque na verdade, a partir de 2020, a idade mínima para a mulher vai ser de 60 anos e mais 6 meses, que é a chamada regra de transição. Então, como você vai completar os 60 anos de idade somente em 2020, com os 6 meses que você vai necessitar, na realidade você só vai ter acesso à aposentadoria a partir de 2021. Boa resposta aí, então, professor Rafael. Olha, a Diana de Jaguaruana. Bom dia, eu faço um tratamento de câncer e dei entrada no INSS pedindo um benefício. Já faz 1 ano e 8 meses desde que fiz o pedido. O que eu devo fazer? Diana, realmente é um prazo bem excessivo. Não é comum o INSS demorar muito, embora a gente tenha sempre frisado na questão da demora administrativa que tem tido para responder. Tá extrapolando, né? Mas nesse caso aí, primeiro ponto é verificar realmente o estado do processo. Você pode entrar em contato com o 135, pode comparecer até a agência, né, ou até mesmo pelo meu INSS, que é o sistema virtual, ter acesso ao real estado do processo. Caso não tenha nenhum desfecho, né, o processo ainda esteja aguardando a análise, a sugestão é que você possa avaliar junto a um profissional, advogado ou um defensor público, a possibilidade realmente de ingressar em juízo, ou seja, de levar o caso até a justiça para ter essa resposta, tendo visto o tempo que foi muito longo. E só lembrando que, assim como a Diana, se você tem dúvidas, né, alguma sobre a aposentadoria, sobre algum benefício, manda para cá a sua pergunta. É só mandar aqui um WhatsApp para o 859-8940-2385. E agora vamos aqui mais uma pergunta da dona Francisca de Acopiara. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se, com a reforma da Previdência, muda algo para os professores do ensino fundamental que já estavam na ativa e para quem contribui para o regime privado. Amo o programa de vocês e falo para todos escutar. Obrigado aí, dona Francisca. Muito obrigado, Francisca. Eu vou aproveitar aqui que a pergunta é de Acopiara para mandar um grande abraço aos amigos da Rádio Carinhosa. Sempre carinhosamente nos recebem lá, nossa amiga Rosa Almeida e todos, né, que fazem parte da equipe. E todos os cidadãos de Acopiara, né? Bom, os professores também foram afetados, sim, tendo em vista que os professores hoje, não só os professores, mas todas as outras categorias, temos, né, nós segurados da Previdência, a chamada idade mínima.
né? No caso dos professores, eles até têm, nós, né, que eu também me enquadro nessa condição, nós temos a vantagem da redução dos 5 anos da idade mínima, né? Então, o homem, ele aposenta-se enquanto professor com 60, a mulher com 57, né? E também o tempo de contribuição é menor caso ele seja o professor do ensino infantil, fundamental, que é a sua pergunta, e médio. Então, a grande modificação para os professores que a gente pode citar é realmente o estabelecimento dessa idade mínima, bem como a mudança da forma de cálculo. Porque com a reforma da Previdência, né, todas as contribuições que foram feitas de 94 para cá, elas serão levadas em consideração e não somente as 80% maiores contribuições, como era antes da reforma da Previdência. Rafael, eu queria só acrescentar aqui uma dúvida, que agora é minha, que na pergunta dela, ela diz assim, e para quem contribui para o regime privado, sendo professor? Porque ficou muito claro aqui que a pergunta dela é o professor do ensino, né, da área pública. Vamos dizer assim, e da área privada também? Não, todos serão afetados por essa questão, com exceção daqueles que ainda está sendo discutido, no caso dos servidores públicos municipais e estaduais, que isso ainda é matéria de discussão da chamada PEC paralela, né, que ainda tramita lá no âmbito do Congresso Nacional, mas que certamente a tendência é que vá seguir, sim, as diretrizes que foram tomadas pela Emenda Constitucional 103. Bom, então vamos seguir aqui adiante, porque o que não falta aqui são perguntas e muitas dúvidas aqui dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, e tem a Marciana de Tauá, ela diz o seguinte, eu sou agricultora e tenho um pequeno comércio, eu vou abrir inscrição no Sebrae. Que profissão eu devo colocar? Bom, então se a maior parte das suas atividades ficam concentradas de fato no comércio, né, na questão urbana, e como você vai de fato abrir uma inscrição junto ao Sebrae, enfim, à junta comercial, enfim, o ideal é que realmente você coloque como uma trabalhadora urbana. Né? Inclusive, como já foi falado aqui, Marciana, hoje há a possibilidade devido ao programa de inclusão previdenciária, de você registrar-se como um MEI e ter uma alíquota menor do que os demais contribuintes, né, e ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Eu sempre costumo dizer que se as suas atividades elas não são, de fato, diretamente, prioritariamente ligadas à agricultura, talvez a saída de realmente registrar-se como urbano acaba sendo uma saída mais segura, tendo em vista que a Previdência, com certeza, nos próximos anos, ainda deve passar por grandes transformações, até porque o trabalhador rural foi excluído, né, dessa reforma da Previdência atual. O José Romeu, de Grangeiro, do município de Grangeiro, ele diz o seguinte, ele tem 64 anos de idade, já trabalhou por 9 anos como trabalhador urbano e também como trabalhador rural. Ele quer saber o seguinte, pode se aposentar? A possibilidade, José, para que você possa realmente obter o benefício de aposentadoria é que, somando essa idade, esse tempo de contribuição, como trabalhador urbano de 9 anos, com o tempo de rural, você tenha pelo menos 180 meses, somando esse tempo, ou seja, 15 anos, e você tenha uma idade mínima de pelo menos 65. Então, o ideal agora, com a antecedência de 1 ano, já que você tem 64, é que você possa acumular provas como trabalhador rural para que possa fechar esses 15 anos. Os 9 de urbano, com pelo menos mais 6 anos de comprovações, né, de trabalho rural. E lembrando o seguinte, para você que tem perguntas, que quer tirar sua dúvida, manda para a gente aqui no WhatsApp. Nosso WhatsApp é 85, que é o código, 98940-2385. Nós vamos aqui direto aqui para Maria, que mora em Pacajus, Rafael. Ela diz o seguinte, ela deu entrada no pedido de aposentadoria dela, mas esse pedido foi indeferido. O motivo foi por falta de provas nos primeiros anos. Só tenho provas recentes. O que eu faço? Primeiro ponto é verificar, Maria, se você está requerendo uma aposentadoria rural ou urbana. Acredito que deve ser rural, né, pelo modelo da pergunta, né? Se você só tem provas recentes, o ideal é realmente você buscar a produção de provas mais antigas, né? Todas as vezes em que a comprovação do tempo de contribuição ela fica realmente para o segurado, é necessário que esse segurado possa desenvolver o máximo a sua capacidade de criação de provas, né, de acúmulo de provas para que possa comprovar aquela condição.
caso você não tenha realmente mais novas provas, mas mesmo assim discorde do entendimento administrativo do INSS, caso ainda esteja com 30 dias dessa decisão, você pode recorrer no âmbito administrativo ou buscar o judiciário por meio de um advogado ou um defensor público aí da sua cidade. Bom, essa próxima pergunta aqui, ela é do Fortim, do município de Fortim, não tem uma identificação da pessoa que nos encaminhou, mas é válida pelo seguinte, ele diz que o pai tem 57 anos de idade, é agricultor, contribui com o sindicato rural há 13 anos e sofre do coração. Segundo aqui o nosso ouvinte, ele disse que o pai não pode mais exercer as funções dele como agricultor, porque não pode fazer mais nenhum esforço. Já tem laudo, inclusive, fornecido pelo cardiologista e exames que comprovam a sua incapacidade laboral. Ele deu entrada no INSS para o auxílio-doença e foi indeferido por 2 vezes. E agora a pergunta dele é o que pode ser feito nesse caso? Pronto, nesse caso é bom verificar primeiro o motivo desse indeferimento dessas 2 vezes que foi tentado, porque geralmente em casos parecidos o indeferimento geralmente se dá por 2 motivos. Um é que não ficou comprovada a condição de agricultor, é bom verificar se o INSS entendeu que de fato seu pai é agricultor, ou 2, mesmo comprovado a condição de agricultor, muitas vezes não fica comprovada a incapacidade laborativa, ou seja, o INSS até entende que ele trabalha no campo, mas que ele não está incapacitado de trabalhar. Então, primeiro, verificar qual foi o motivo desse deferimento, qual desses 2 motivos, né? E, a partir daí, talvez o caminho judicial seja o melhor caminho, né? Você, por meio de um profissional advogado aí do município de Fortim, ou até mesmo um defensor público, você possa realmente tentar comprovar na justiça essas 2 condições. Primeiro, de que é agricultor e segundo, de que de fato está impossibilitado de realizar as atividades de trabalho. Vamos aqui agora para Santana do Cariri, porque a dona auxiliadora, ela tem uma dúvida, ela diz o seguinte, minha mãe tem 60, aliás, deve ser jovem, vou chamar ela de auxiliadora aqui, a mãe dela tem 60 anos de idade e recebe um benefício há muito tempo. Ela pode transformar esse benefício em uma aposentadoria? E por que ela não recebe o 13º salário? Isso, ela não recebe auxiliadora, porque na verdade o benefício que ela recebe é o chamado BPC, benefício de prestação continuada. Ele não é uma aposentadoria, ele é apenas um benefício assistencial, ele é precário, ou seja, caso lá na frente seja verificado que ela não preenche mais requisito, ela pode vir a perder esse benefício, certo? Para que ela possa aposentar-se, ela tem que comprovar de que, de fato, pelo menos por 15 anos, ela contribuiu para a Previdência, né? Quer ela tenha contribuído como urbana, quer ela tenha contribuído realmente como uma trabalhadora rural, certo? Então, se ela tiver essas comprovações, ela pode sim converter para uma aposentadoria e, a partir daí, ela vai ter direito realmente ao 13º. Muito bem, olha, o Manuel de Ubajara tem uma pergunta aqui que é interessante. Ele diz o seguinte, eu pago 2 contribuições, uma ao sindicato e outra à comunidade em que eu moro. Não entendi por que ele paga a comunidade, mas vamos lá. O que ele pergunta é, eu preciso pagar as 2 contribuições ou apenas o sindicato? Na realidade, Manuel, essa contribuição sindical ela não pode ser confundida com a contribuição previdenciária. Você contribui ao sindicato porque você pretende apoiá-lo, né, na luta em defesa dos trabalhadores, quer seja um trabalhador urbano, quer seja um trabalhador rural, certo? A contribuição do INSS, ao INSS, chamada contribuição previdenciária, ela não tem nada a ver com a contribuição sindical e muito menos a contribuição à sua comunidade. Inclusive, é constitucional o dizer que afirma que, na verdade, você não pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado a qualquer entidade. Tá? Então, é óbvio que você contribuindo para a entidade sindical, você está fortalecendo a classe, né? Nós somos entusiastas, né, de que sejam feitas essas contribuições. Agora, elas não são, de fato, obrigatórias. O fato de você deixar de contribuir para o sindicato ou para essa comunidade não vai ter necessariamente uma repercussão na sua aposentadoria, por exemplo, como trabalhador rural, caso você tenha outras provas de que, de fato, trabalha no campo. Bom, essa pergunta aqui, professor Rafael, é do Antônio, tá? Ele não diz qual é o município dele aqui, mas ele disse que sofreu em 2007 um grave acidente, onde quase perdeu a vida e teve várias fraturas. Desde então ele tem problemas na coluna. Trabalhava como motorista e depois de um tempo a perícia deu a ele um AA e o fez retornar ao trabalho. Mas ele não conseguiu permanecer nessa função de motorista. Há alguns anos ele disse que já não consegue mais trabalhar em nada. Deu entrada em um benefício, mas o INSS recorre. O que ele deve fazer?
Eu acredito que quando ele fala recorre, é no sentido de que o INSS nega, né, o benefício. No caso, se a todas as decisões, né, que são ministradas, são dadas no processo administrativo, o segurado ele tem a possibilidade, Antônio, ou de apresentar um recurso administrativo, que ele é gratuito, ele é feito no âmbito do próprio processo, né, previdenciário, né, você não precisa, por exemplo, de um terceiro ou até mesmo necessariamente da participação de um advogado para fazer esse recurso, mas ele tem que ser feito no prazo de até 30 dias a contar da ciência da decisão. Caso já tenha passado esses 30 dias, realmente, por meio de um profissional advogado ou até mesmo de um defensor público, você vai ter como comprovar ou o direito a um auxílio doença, caso você esteja impossibilitado total de trabalhar mais por um tempo determinado, ou a uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo a um auxílio acidente, né, que na verdade eu acredito, quando você fala AA, eu acredito que seja o auxílio acidente, que você já seja realmente beneficiário desse benefício. Ok, olha, a dona Socorro Fernandes, de Barbalha, ela disse que tem 47 anos de idade e 26 anos de contribuição do INSS. Ela trabalhou na área da saúde com insalubridade. Ela já pode se aposentar? No caso, se você já tem 26 anos de contribuição, se esse período todo ele foi realizado, como você mencionou, com insalubridade, ou seja, com exposição a agentes nocivos, é muito forte a possibilidade de que você realmente possa ter acesso a um benefício de aposentadoria, embora tenha pouca idade, né, para o sistema de previdência. Né? Então, assim, mas isso depende realmente dos laudos médicos, dos laudos técnicos, que possam comprovar, Socorro, que você realmente trabalhou sempre exposto a esses agentes nocivos. Que você possa buscar o RH da sua empresa, ou né, o departamento pessoal, buscar essas provas dos 25 anos, e aí você já teria até o que a gente chama do direito adquirido, né, em relação à reforma da Previdência, tendo em vista que seriam necessários apenas 25 anos e você já tem 26. Professor Rafael, a dúvida agora aqui é da Margarida, que é algo que você já deu até uma resposta assim, en passant sobre isso, mas vale a pena explorar. Ela disse que em 2020 ela completa 55 anos de idade e trabalhou com o pai até os 20 anos na roça. Depois disso, ela voltou a trabalhar aos 50 anos de idade. Queria saber se ela pode unir esses dois períodos de trabalho e, lógico, conseguir a aposentadoria dela. Para que possa realmente ter acesso ao que a gente chama de aposentadoria híbrida, Margarida, você tem que ter a chamada idade mínima, não a idade mínima da trabalhadora rural, que é de 55, mas a idade mínima da trabalhadora urbana, que é de 60 hoje, né, no finalzinho de 2019, mas que vai, com o passar dos anos, vai aumentar a cada ano 6 meses. Então, você vai ter que ter a idade mínima e somando esses dois períodos, o período que você contribui para o INSS como urbana, com o período rural, você fechar os 180 meses de carência, né, ou também conhecido como os 15 anos. Então, você preenchendo esses requisitos, terá, sim, condição de ter acesso a uma aposentadoria híbrida. Bom, dona Terezinha de Russas, em 2020 eu completo 35 anos de contribuição e 56 anos de idade. Eu pretendo me aposentar no final de 2020. Com as novas regras, isso é possível? É possível sim, Terezinha. Inclusive, você entra na segunda regra de transição, né, da reforma da Previdência, que é a regra chamada 8696. Você somando o tempo de contribuição, que é 35 anos, com mais 56 anos de idade, você já, inclusive, tem condição de aposentar-se já hoje, se quiser. Então, você, já somando 35 com 56, já tem 91 pontos. Para a mulher é necessário apenas 86. Então, não só em 2020, como você pretende, mas já até hoje mesmo já pode se aposentar. Olha que notícia boa, tá aí. Não precisa esperar para 2020 não, viu, dona Terezinha? O Alexandro é de Salvador, viu? Nosso ouvinte de Salvador, alerta geral chegando aí a Salvador. Ele diz o seguinte, tem 15 dias que ele saiu do posto de gasolina que ele trabalhava há 22 anos e 4 meses. Antes, ele havia trabalhado 7 meses em outra área e também mais 2 anos no Exército. E tem o PPP. Ele gostaria de saber se poderia converter esse tempo especial em um tempo comum. Ele tem 45 anos de idade, portanto é muito jovem ainda. Mas ele pergunta entra na regra de transição com pedágio de 50%? Ele na realidade, são duas perguntas em um, né? Sobre a possibilidade de conversão, há sim a possibilidade de você converter esse tempo especial que você vir a comprovar realmente por meio desse PPP em tempo comum.
certo? Então, essa possibilidade de conversão ela ainda permanece mesmo com a reforma da Previdência. Sobre a questão dos 45 anos de idade, entra em regra de transição, na regra de transição do pedágio de 50%, a regra de transição para esse pedágio, né, de 50%, ela é destinada àqueles que faltam apenas 2 anos para aposentar-se. Então, se você já estiver próximo realmente ao instante da aposentadoria, estiver dentro desse prazo de até 2 anos, realmente você vai ter acesso a esse benefício. Para isso, é necessário verificar a sua documentação, né, verificar esse PPP que você possui, para também fazer esse cálculo da conversão e aí realmente chegar a essa regra. Olha só, a professora Jerusa, ela tem 57 anos de idade e completa 25 anos de contribuição em 2020. A pergunta é, como é que fica a aposentadoria dela? Ela tem 55 anos de idade e 25 de contribuição. Tem 54 hoje. 54 de idade e 25 de contribuição. Bom, na realidade é o seguinte, se você já tem... você vai completar os 25 só em 2020. Em 2020. Não, aí você vai entrar realmente na chamada regra de transição, Jerusa. Então, na regra de transição, no caso, você vai ter que ter a idade mínima, que no caso da proposta, né, das regras de transição é de 57 anos de idade e você já tem os 25 anos de contribuição. Então, você está próximo ao momento da aposentadoria, entretanto, ainda não implementa as condições para que você possa ter acesso a esse benefício. Professor Rafael, aqui nós temos o Maicon, que é de Palmas, né, na cidade lá do Paraná. Ele diz o seguinte: minha mãe tem 15 anos de contribuição na carteira de trabalho e vai completar 60 anos em 2020. Ela pode se aposentar? Poderá se aposentar, Michael, desde que complete 60 anos e 6 meses. Né? Na caso, a reforma da Previdência ela foi aprovada, estabelecendo um período de transição em que, a partir de 2020, a cada ano realmente que se passar, essa idade mínima, no caso da mulher, vai aumentar em 6 meses. Então, no caso aí, como ela vai completar 60 em 2020, com 60 anos e 6 meses, ela já tem os 15 anos de contribuição, terá sim condição de aposentar-se na modalidade de aposentadoria por idade. Lembrando, mais uma vez aqui, os nossos contatos, para você encaminhar sua pergunta, para você tirar sua dúvida, olha, pelo WhatsApp, o 85 é o código 98940-2385, a gente vai direto aqui para a Edinalva, que é do Rio Grande do Norte, tem uma dúvida. Ela tem 58 anos de idade e é trabalhadora rural. Em março de 2019, deu entrada na aposentadoria e no mês de outubro recebeu o resultado negado. O que é que ela deve fazer agora, Rafael? No caso, Edinalva, tendo em vista que já passou o prazo de 30 dias para apresentação de recurso, o ideal é que você, caso discorde dessa decisão, você possa avaliar junto a um profissional advogado ou o defensor público aí da sua região aí no Rio Grande do Norte, a possibilidade de realmente vir a ingressar com a ação judicial e tentar comprovar na justiça realmente a sua condição enquanto rurícola, né? Ou seja, trabalhadora do campo. Você comprovando realmente que trabalhou por pelo menos 15 anos, você já tem a idade mínima realmente para a obtenção desse benefício. Ou então da entrada começando tudo de novo, Ou a outra possibilidade é de fazer um novo requerimento, né, no âmbito do INSS, mas que dificilmente esse benefício vai ser concedido, tendo em vista que certamente ela nesse primeiro requerimento já levou todas as provas de que dispõe. Bom, Francisco Nunes, de Pacajus, ele tem 57 anos de idade e 32 anos de carteira assinada, sendo 15 anos, Rafael, com insalubridade. Trabalhou como operador de empilhadeira. Ele já pode se aposentar? É bem interessante esse seu caso, Francisco, porque se você conseguir realmente comprovar que, pelo menos por 15 anos, você teve realmente esse trabalho com a sua saúde exposta a esses agentes nocivos, ou seja, comprovar que realmente esse tempo foi um tempo especial, você provavelmente, quando converter esse tempo especial para tempo normal, já vai passar dos 35 anos de carteira que você precisaria ter até a reforma da Previdência, ou seja, você provavelmente vai conseguir ter acesso já ao direito adquirido. Tá? Então, a minha sugestão é que você possa buscar o RH da sua empresa, da empresa em que você trabalhou com a saúde exposta a agentes nocivos, buscar um documento chamado PPP,
que é o perfil profissiográfico previdenciário, é um nome estranho, né? Mas que na prática é um laudo técnico que vai comprovar a sua exposição. Você tendo essa exposição, a comprovação dessa exposição, provavelmente, eu digo provavelmente porque depende desse laudo, você vai ter sim acesso a uma aposentadoria, inclusive nos moldes anteriores à reforma da Previdência, tendo em vista que você teria o chamado direito adquirido. Olha só, professor Rafael, a Suelza, ela nos acompanha, aí a internauta que nos acompanha da cidade de Frutal, Minas Gerais. Ela diz que é pensionista do INSS e recebe pensão por morte. Ela pergunta, eu posso trabalhar com carteira assinada ou isso pode causar algum problema no benefício dela? De forma nenhuma, Suelza, na verdade, o pensionista ele pode, né, realmente exercer as suas atividades laborativas, pode inclusive e deve, caso as atividades sejam remuneradas, contribuir para a Previdência normalmente e caso mais à frente implemente condições de se aposentar-se, ele tem a possibilidade realmente de aposentar e permanecer com o benefício, né, no caso o benefício que é mais vantajoso, e uma parte do segundo benefício, né? Então, isso já com a questão da reforma da Previdência. Então, respondendo a sua pergunta, não causa nenhum problema, você pode sim trabalhar com carteira assinada que vai manter o benefício de pensão por morte que você já possui. Professor Rafael, essa pergunta da Marlene de Baturité eu considero bem interessante, porque tem muitos pais, muitas mães nessa mesma situação. Ela diz o seguinte, gostaria de saber se uma criança com déficit de atenção e hiperatividade tem direito a algum benefício pelo LOAS. Poderia sim, pode sim ser comprovado, desde que seja comprovado, Marlene, 2 requisitos. Primeiro, que essas condições que você mencionou, elas sejam enquadradas como impedimento de longo prazo, ou seja, sejam enquadradas no requisito de deficiência. Né? Se ficar comprovado que realmente é um requisito que pode se caracterizar como uma deficiência, ela preenchendo também o critério de renda, né, que é até 1/4 de salário mínimo por pessoa daquela residência, tem sim condição, Marlene, de comprovar e ter acesso a um benefício chamado de LOAS, mas também chamado de BPC. Ok, então a Bernadette ela diz o seguinte, está sempre ligada no programa, mas ainda não conseguiu entender esta nova lei da aposentadoria. Aí ela pergunta aqui, Rafael, é muito genérica a pergunta dele na realidade. Quais são os principais pontos e o que realmente muda? É bem complexo. Na verdade, Bernadette, né, não é só você que não entende. Há ainda pontos da reforma da Previdência que deixam grandes dúvidas, inclusive nos grandes especialistas, né, nacionais. Inclusive, é motivo de inúmeros congressos que, inclusive, a gente tem participado. Eu aproveito aqui para mandar um grande abraço ao meu amigo, meu irmão Tiago Albuquerque, o professor Paulo Bacelar, que também contribuem aqui com a Alerta Geral e que tem também promovido vários debates conosco sobre esse tema. Né? Então, assim, na realidade, os principais pontos para ser, até pela questão do tempo, é a questão da idade mínima para a criação do requisito da idade mínima para a aposentadoria. Antes, a hipótese, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, ela basicamente só vai hoje ter função para aquelas pessoas que já tinham implementado condições para aposentar nessa modalidade. Né? A mudança das alíquotas, né, hoje você tem desde 7,5% até 22%, você tem a possibilidade, tanto no regime geral como no regime próprio, de contribuir em várias alíquotas. Quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos pode eventualmente contribuir com um pouco menos. E as regras de acesso a determinados benefícios. Né? Então, auxílio-doença teve modificações, pensão por morte, ela já tinha tido algumas modificações anteriormente. Né? A questão realmente do cálculo do valor dos benefícios modificaram. Então, é praticamente uma nova previdência que foi gerada a partir do dia 13 de novembro de 2019. E aí, muitas dessas mudanças a gente tem buscado trazer aqui no nosso Alerta Geral. Muito bem, então o Francisco aqui de Fortaleza, a dúvida dele é o seguinte, ele tem 63 anos de idade e contribuiu por 15 anos, mas há cerca de 2 anos ele disse que não contribui mais. Ele é autônomo e possui também 9 anos de carteira assinada. Ele pode se aposentar? No caso, Francisco, pode sim, a partir do momento que você implementar os 65 anos de idade. Como você já tem 15 anos, né, de contribuição, você já preenche o requisito chamado requisito de carência, né, preenchido. Agora, o ideal é que você permaneça contribuindo, Francisco, porque caso você permaneça sem contribuir,
você pode ficar no que a gente chama fora da qualidade de segurado. Então, você pode, no caso de um auxílio-doença, né, ou de uma aposentadoria por invalidez, você ter dificuldade de ter acesso a esse benefício por estar tanto tempo sem contribuir. Nossa sugestão aqui da equipe do Alerta é que você faça contribuições, mesmo que esporadicamente, somente para que você esteja na qualidade de segurado, e aí quando completar os 65 anos de idade, você possa se aposentar, ou seja, daqui a pouco menos de 2 anos. Olha só, esse aqui vem da Bahia, o Esmeralda. Ele diz que trabalha desde 1982 até 2007. Ele trabalhou. Aí ficou doente, com muitas dores nas colunas. E ele gostaria de saber o que ele deve fazer. Não ficou claro aqui, Rafael, se nesse período ele contribuía ou não para a Previdência Social. Mas no período em que ele trabalhou aí, dá 25 anos aqui, né? Isso. Esmeraldo, para que você possa ter acesso a um benefício por incapacidade, né, um auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, você tem que estar na qualidade do segurado a partir do momento que você faz o requerimento. Então, vou dar um exemplo. Se as suas últimas contribuições foram no ano de 2007, nunca mais você contribuiu, hoje você não está mais na qualidade de segurado, ou seja, você não tem direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. O que eventualmente você pode vir a ter acesso é o benefício de prestação continuada, né, o BPC, que é um benefício que, aí, nesse caso, não é um benefício da Previdência, mas um benefício apenas assistencial. Ok, a Eliane tem uma dúvida aqui que deve ser comum a muita gente que teve o benefício bloqueado. O dela foi bloqueado e ela diz o seguinte: o que eu devo fazer para desbloquear, professor? Primeiro ponto, Eliane, verificar o motivo do bloqueio, certo? Se eventualmente é uma prova de vida, se eventualmente foi bloqueado por algum desencontro de informação de uma base de dados do INSS, e essa informação você vai obter através do telefone 135, que também é conhecido como Alô Previdência. Então, a partir do momento que você ligar e saber qual é o motivo desse, souber o motivo desse bloqueio, aí você vai poder, sim, a partir do motivo, realmente ter como desbloquear. Geralmente, pela nossa experiência, esse bloqueio se dá ou por inconsistência cadastral, ou seja, o desencontro de informações, ou realmente por questão de prova de vida, que aí você pode fazer no banco ou até mesmo na agência do INSS. Professor Rafael, a Júlia de São Paulo, ela tem 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela gostaria de saber quanto tempo falta para que ela possa efetivamente se aposentar. 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Primeiro ponto, Júlia, é saber se você é trabalhadora do campo. Se você for do campo, já teria condição de se aposentar a partir de agora, né, porque tem a idade de 55 anos e 15 anos de contribuição. Caso não, caso seja trabalhadora urbana, você teria que ter a idade mínima, que hoje é de 60 anos, você não tem ainda, né, e pelo menos 15 anos de contribuição. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo, porque a partir do momento que você fizer realmente a idade mínima, que é de 60 anos hoje, mas que ela vai aumentando paulatinamente até 62 anos de idade, você possa realmente ter acesso a uma aposentadoria. Bom, vamos aqui a essa outra pergunta, é de Juazeiro do Norte, o Leonildo Leite. Ele trabalhou na agricultura de 1991 até 2016. Deu entrada na aposentadoria com 60 anos de idade, mas foi negado. Ele pergunta o que ele deve fazer aqui. Primeiro verificar, Leonildo, qual foi o motivo desse indeferimento. Se ele eventualmente se deu, provavelmente, pelo que a gente pode constatar, pelo fato de que você, supostamente, o INSS não entendeu que você trabalhou de fato na agricultura a partir das provas que você levou, né? Não foi o tempo suficiente de 15 anos. Então, você vai ter a possibilidade ou de recorrer no âmbito administrativo, caso essa decisão não tenha sido dentro do prazo não tenha passado o prazo de 30 dias, né, dessa decisão, ou realmente por meio de um advogado da sua confiança, até mesmo um defensor público e da sua cidade, vir a requerer judicialmente esse reconhecimento. Olha só, professor Rafael, essa também eu considero interessante, porque ela abrange aqui os interesses dos agentes de saúde. A Luzimeira Azevedo, ela não diz qual é o município dela, mas ela é agente de saúde desde 1991. E ela disse que deu entrada na aposentadoria especial dela com 26 anos de contribuição e veio indeferido. O que é que ela quer saber? Se ela pode fazer um outro pedido quando ela completar os 30 anos, né, de contribuição, isso em 2021. Na realidade, Lucimeira, você tem a possibilidade também de verificar o motivo desse indeferimento. O agente de saúde, geralmente, ele está exposto a agentes nocivos, né? Ele trabalha exposto a agentes nocivos até pela própria questão
das unidades hospitalares serem ambientes de flagrante insalubridade, né? Então, uma possibilidade é de você tentar, por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor público aí da cidade, vir a requerer judicialmente, recorrer judicialmente dessa decisão. Outra possibilidade é realmente de fazer um novo requerimento. Você vai poder fazer, sim, um novo requerimento mais à frente. Agora, pela questão da reforma da Previdência, não basta somente ter o tempo de contribuição. É necessário também preencher o requisito de idade, que você não mencionou a sua idade aqui na pergunta, mas que você pode sim, preenchendo esses dois requisitos, vir a requerer futuramente esse novo benefício. Nossa dúvida aqui vem agora de Itaberaba, que é Bahia, da Bahia, Laurence. Ele diz que tem 55 anos de idade e nunca pagou o INSS. Gostaria de saber se ele tem direito a se aposentar. No caso, se não há contribuições, realmente, a Previdência é um sistema contributivo. Agora, é comum, né, o segurado, né, principalmente o rural, ele entender que não faz as contribuições, né, porque não paga carnê, e ficar na dúvida realmente se pode ou não se aposentar. No caso do segurado especial, que é o caso do rural, como eu estou mencionando, por exemplo, o pescador artesanal, o extrativista. Essas pessoas elas podem ter acesso realmente a uma aposentadoria, desde que comprovem pelo menos 15 anos de contribuição e o atendimento da idade mínima, certo? Então, embora não paguem no carnê, mas se ela conseguir comprovar a sua condição de segurado especial, ela pode sim ter acesso realmente ao benefício. Professor Rafael, a gente vai agora aqui na nossa última pergunta, nossa última dúvida, para fechar o programa de hoje, e é exatamente continuando da Bahia, a Iranete. Ela tem 55 anos de idade, 18 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quando é que ela pode dar entrada na aposentadoria. Se for trabalhadora do campo, Iranete, você já tem condição de aposentar-se. Já tem a idade mínima e já tem um tempo de contribuição. Se for trabalhadora rural, você vai ter condição de aposentar-se a partir do momento que você fechar a idade mínima, que no caso, com a questão das regras de transição, você vai fechar essa idade mínima provavelmente com 62 anos de idade, certo? Então, você com a idade de 62 anos, com os 18 anos de contribuição, você já vai ter condição de aposentar-se, independente de contribuições futuras, né? Mas a sugestão é que você permaneça contribuindo para que possa ter acesso a uma aposentadoria. Bom, obrigado aí ao professor Rafael Castelo Branco por, mais uma vez, se prontificar a responder aqui todas as nossas perguntas, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nossos internautas. O Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, professor, fica por aqui, mas voltaremos aí no próximo sábado. E lembrando mais uma vez aqui, mande sua pergunta, tire sua dúvida aqui. O nosso código é 85989402385, é o nosso WhatsApp. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Beto, em seu nome e em nome do Luzenor. Eu agradeço, saúde a toda a equipe. Quero dizer que é sempre um prazer imenso a gente fazer parte aqui do Alerta Geral. Agradecer a todos vocês, ouvintes, que mandaram milhares de perguntas no ano de 2019 e torcer que a gente possa, a partir já da próxima semana, ter realmente um ano frutífero, né? E que a gente possa construir um 2020 aí de muitas realizações. Muito obrigado e feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, então. Bom dia.